Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um webinar Abra Software, nossa primeira live de Autodesk em 2025. É sempre um prazer ter vocês com a gente aqui mais uma vez. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Abra Software Academy, nossa área de capacitação. Nós compartilhamos as lives, trilhas de aprendizagens, certificações técnicas. Então, em nome da Abra Software aqui, eu quero dar as boas-vindas a todos. E já gosto de deixar alguns recados, pessoal. Eu sei que muitos já nos seguem, já conhecem a Abra Software, mas para quem está chegando agora, para quem acompanha agora as nossas lives, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Aqui a Abra Software sempre posiciona com futuras lives, novidades dos nossos parceiros, como a gente vem se posicionando no mercado, né, em parceria com os nossos principais fabricantes e parceiros de negócio. Então também nos acompanhem aqui. Também esta live ela está sendo gravada e vai ficar à disposição de vocês para quem quiser compartilhar com colegas do time. Fiquem super confortáveis que ao final nosso time de marketing vai mandar para vocês o link aqui com o portal para que vocês façam o download. E também, pessoal, o nosso chat já está aberto, já está à disposição para que vocês interajam com a gente, tirem as dúvidas, aproveitem o momento. A gente sempre pede para que vocês participem junto com a gente. Então, fiquem à vontade, que ao final a gente abre aqui as perguntas ao vivo para poder debater com vocês, tá bom? Bom, trazendo aqui um pequeno spoiler, né? Hoje a nossa ideia, como vocês viram, em cima de um parceiro importante da Abra Software com a Autodesk, é trazer um pouco de cenários, né? De como utilizar o modelo BIM até a medição da obra, para quem é da área de AEC, ou a área de construção, arquitetura e engenharia, sabe bem o que a gente está falando, mas eu não vou dar nenhum spoiler, não. Eu vou passar aqui a palavra, vou convidar a Juliana Santos, que é nossa especialista aqui do time Autodesk dentro da Abra Software, que preparou para a gente aqui um conteúdo bem interessante. Já estou vendo ela aqui. Ju, boa tarde, bem-vinda. Prazer ter você aqui com a gente novamente. Obrigada, Luiz Fabiano. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. E nós hoje vamos conversar sobre o modelo BIM. Como é que eu faço esse meu modelo BIM chegar até a medição da obra? Como é que eu faço para usar as informações desse meu modelo BIM em todas as etapas até eu conseguir fazer os pagamentos, liberação e custos da minha obra? Vamos ver isso? Eu sou a Juliana Santos, como o Luiz Fabiano já falou, eu sou especialista técnica aqui da Autodesk aqui na Abra Software, sou formada em arquitetura e urbanismo, pós-graduação em gestão de negócios e usuária aí dos softwares Autodesk há muitos anos. Hoje a nossa agenda vamos falar um pouco sobre o conceito BIM, e a gente até pode chover aqui um pouco no molhado, que todo mundo já está super careca de ouvir falar isso, mas vamos falar de uma forma diferente. Conceito de CDE, os processos entre o BIM e o CDE, processos de medição de obra e links como as referências. E depois a gente vai falar um pouco também sobre a vida dos projetos, sobre a vida útil dos empreendimentos. Essa é uma frase que eu tenho falado já há um tempão, que eu tenho perguntado e questionado diversos clientes e que eu acho muito importante a gente pensar. Como você se vê projetando em 2030? Como você vê a sua empresa projetando em 2030? Como você pensa que vão estar os sistemas em 2030? Nós estamos numa época onde a gente fala sobre IA, inteligência artificial, ChatGPT, onde a gente fala de design generativo, de processos, criação de imagens rápidas, renderização, poder computacional. Como a gente vai estar projetando em 2030 com tudo isso? Isso interfere no nosso mundo? Isso não interfere no nosso mundo? Você sente que interfere no seu mundo? Você acha que você vai ganhar proveito, que você vai melhorar a sua eficiência, que seus projetos vão ficar melhores, que os seus custos vão ficar mais controlados, os processos, os prazos, com tudo isso que tem de novidade? Como é que a gente incorpora isso? Como é que a gente vai, por onde a gente começa? Para onde a gente vai? Essa pergunta é para a gente poder pensar e quebrar um pouco esses paradigmas, as frases onde, eu sempre fiz assim, eu sou assim, isso só funciona assim. A gente precisa quebrar um pouco esse ciclo para a gente poder entender e absorver o novo e colocar isso no nosso dia a dia. E aí, falando em BIM, modelagem BIM, chovendo no molhado, a metodologia inteligente é um processo
de inteligência de modelagem, de construção, que permite criação, gestão e compartilhamento ao longo do ciclo de vida do empreendimento. A metodologia BIM é um acrônimo de Build Information Modeling, modelagem da informação. Diferente do AutoCAD, quando a gente modela informações, quando eu coloco as informações do meu projeto dentro do computador, eu estou interligando dados, detalhes, materiais, custos, cronogramas, desempenho. Eu tenho uma precisão real daquilo tudo que eu vou construir. Lá atrás, em 2008, quando eu já falava sobre BIM, a gente fazia um paralelo muito grande com as empresas aeronáuticas, ou as empresas de carros, né, de automóveis. Será que a Embraer constrói um avião para ver se voa? Será que a Volkswagen monta um carro para ver se ele vai atingir tal velocidade, para ver se ele vai ser eficiente? Ou eles testam tudo isso no mundo virtual, testam tudo isso no computador, e aí sim eles vão para a parte de obra, e assim eles vão para a parte de construção. A ideia do BIM é essa, a gente conseguir modelar as informações, testar isso tudo no computador e depois isso virar um processo fabril. Isso ir para a fábrica, para a obra, para o canteiro. E aí a gente vem com esse nosso super modelo BIM. Aqui é uma cara de Revit, essa daqui é uma nuvem de pontos, uma reforma sobre uma nuvem de pontos, ok. Esse é o meu mundo, esse é o meu projeto. E o que eu estou pensando aqui? O que eu estou falando aqui? O que é isso no fim da história? Pensando em ciclo de vida de empreendimento, isso é cíclico, né? É um ciclo mesmo. Nós temos um briefing, um planejamento, um estudo preliminar de anteprojeto, isso vai para um projeto executivo, posso fazer análise energética, sustentabilidade, certificação, green building, aqua, a que eu quiser, documento todo esse processo, posso passar aí por algumas etapas de industrialização que a gente vê hoje cada vez mais, né? Banheiro pronto, fachada, algumas coisas que já chegam na obra de uma forma mais pronta, né? Kits hidráulicos e tudo mais. Tenho toda essa logística de execução. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala em campo, quando a gente vai a campo, a gente vê essa parte de logística, né? Eu trabalhei já em outras empresas, e aí tem empresas que falam assim, não, mas eu quero receber tudo isso hoje. Aí eu falei, na época eu falei, né, são 40 caminhões. Você descarrega 40 caminhões em um dia? Não tem como receber tudo, não tem como você receber tudo, né? E quando eu vou receber, que dia que eu vou receber, que dia o material tem que estar aqui para que eu faça as atividades dessa semana? Aonde eu vou pôr esse material? Em qual parte do canteiro? Isso tudo também interligado a cronograma e orçamento, então eu tenho que ter a gestão de como é que eu pago, quando eu faço, operação e manutenção, e aí a gente já está falando de uma parte já quando o prédio já está pronto, né? Quando o prédio já está em operação, depois a gente pode pensar em demolição e renovação, e aí a gente volta para o começo. Eu usei esse prédio, fiz aquele trabalho todo, usei o prédio por 50 anos e agora eu vou passar por um retrofit. Volta lá para o briefing, planejamento, estudo preliminar, projeto executivo, e assim vai. Os empreendimentos, eles têm um ciclo de vida, e um ciclo mesmo, né? A partir do momento que eu demolir, que eu vou construir uma coisa nova, aquele lugar vai ser ocupado de novo. Esse ciclo de obra, eu falo dele desde 2008, eu mostro esse ciclo para todos os clientes assim, há muitos anos, e nós imaginávamos que o Revit, que o modelo BIM, ele faz isso tudo de uma forma rápida e tranquila. E a gente percebeu que não, né? Com o passar do tempo, a gente foi vendo que não. Se a gente pensar em projetos BIM, né, em projetos em modelos BIM, a gente está falando só dessa parte aqui. O software Revit, eu esqueci de mencionar aqui, mas o AutoCAD Civil 3D também se enquadra. Ele faz o projeto, análise, um pouquinho ali de análises e tudo mais, e documentação. E o resto? Em todas as outras etapas aqui, como é que eu faço para interligar esse meu modelo BIM, esse meu modelo de Revit nessas outras etapas? Eu não consigo fazer operação e manutenção dentro do Revit. Cronograma também não. Orçamento até dá para fazer, a parte de quantificação e tudo mais. Logística de execução, aí a gente já estaria falando de Navisworks, algum outro software, né? O modelo BIM em si, o modelo de projeto BIM, ele está muito parado aqui nessas 3 etapas. E a gente vê isso no nosso mercado também. Quando eu chego na obra, o projeto foi feito em BIM, existe o modelo BIM, mas a obra não tem acesso a esse modelo BIM. A obra está com a documentação 2D. Então, as informações que foram pensadas, as análises, alguns ajustes, eles não vêm
para a hora de não vem para a hora da construção. O pessoal da construção não recebe essa informação. Ou o que é pior de tudo, o pessoal da obra está com a versão desatualizada do projeto, está com a versão desatualizada da prancha. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu consigo, nesse mundo que eu estou falando para vocês, e que todo mundo aqui que é da área deve entender bastante essas dores, deve entender bastante esses processos que eu estou falando, como é que eu pego essa ideia toda do BIM, isso tudo que eu pensei, isso tudo que eu gastei um tempão para fazer, como é que eu pego isso e coloco e faço com que todo mundo tenha acesso e faço com que todo mundo perceba, com que todo mundo receba, com que todo mundo veja? Como é que eu uso esse meu modelo BIM, o orçamento feito em cima desse meu modelo BIM, que foi trabalhoso, foi custoso criar, como é que eu faço esse orçamento funcionar lá no final? Como é que eu faço esse modelo chegar neste custo, chegar nessa informação? Aí entra o CDE. CDE também é um acrônimo, vem de Common Data Environment, Ambiente Comum de Dados. É um espaço digital, uma plataforma em nuvem, onde você pode organizar todas as informações, armazenar todas as informações do seu empreendimento. Lá você consegue gerenciar, compartilhar de uma forma segura e estruturada. Permite com que todas as equipes do teu processo, do teu quadro, tenham acesso à mesma informação em tempo real. Você vai garantir a fidelidade às informações para que todo mundo tenha, dos modelos, dos documentos, dos erros, de tudo. Todos os processos de ajuste e colaboração ficam armazenados lá. Os fluxos de trabalho, eles garantem uma rastreabilidade dessas informações. Então, ao longo do ciclo, ao longo da vida do edifício, você vai ter todas as informações. Você vai ter quem fez, como fez, quando fez, por que as decisões foram tomadas, e liberar isso para todo mundo que esteja dentro do seu ambiente. Falando em construção civil e falando em CDE, o que o CDE vem a resolver? O que o CDE vem a melhorar nesse processo? Ele vem tirar essa fragmentação da nossa indústria da construção civil. Nós temos uma equipe de projeto que trabalha separado em sistema. Quando eu falo trabalho em separado, não é que eles não se conversam. Os sistemas são separados. Então, a equipe de projeto, ela faz a parte de projeto, ela pensa a parte de projeto, ela comunica a parte de planejamento, que vai usar um outro programa, que vai pegar as informações que ela fez e vai reescrever, vai redigitar em um outro programa. Esse pessoal do planejamento entrega as informações e conversa com o pessoal da construção que vai usar outros sistemas. Então, os inputs, as informações de projeto, precisam ser imputadas nos sistemas de planejamento, que precisam ser imputadas nos sistemas de construção, que precisam ser imputadas no sistema de operação. Toda vez que eu tiro informação de um lugar e coloco em outro, e principalmente de forma manual, como é o nosso mundo da construção civil, ele é muito manual ainda, eu começo a incorrer em erro, eu começo a incorrer em problemas, em dificuldades, em falta de rastreio. Ou, pensando, se a gente não for pensar no copo vazio, que eu estou pensando bastante no copo vazio, vamos pensar no copo cheio. Eu tenho pessoas fazendo a mesma atividade de forma duplicada, triplicada, quadruplicada. E eu tenho um custo nisso de execução muito alto. E ainda tem um erro muito alto, porque isso é manual, porque isso é humano, e aí eu paro na parte de erros humanos. Então, eu preciso. Como é que nós podemos fazer com que as informações de projeto cheguem na parte de planejamento sem ninguém precisar pôr a mão, sem ninguém precisar perder esse tempo de redigitando, sem ninguém precisar ficar averiguando para ver se esqueceu uma coisa ou outra? Como é que eu faço isso fluir durante o meu processo? É o CDE que vai te ajudar a fazer fluir isso. É uma plataforma online, em nuvem, e percebam que em momento algum eu falei que é um repositório ou que ele é um gerenciador de arquivos. Não. Ele é um ambiente comum de dados. Ele consegue ler os dados do seu modelo. Pensando em Autodesk, que é o que a gente veio conversar, o CDE da Autodesk é Autodesk Construction Cloud. É o ambiente comum de dados da Autodesk. Quando eu falo isso de ambiente comum de dados da Autodesk, eu estou falando onde na parte de armazenamento de documentação, esses dados eles vão para a parte de planejamento de obra, que eles vão para a obra em si, para a construção, e que eles podem ser utilizados pela parte de quantitativo. E essa informação
quando chega lá na ponta, depois que passou por todos os processos e foi visto diversas dificuldades e foi visto que, um exemplo, tal material que vocês acharam em projeto que serviria aqui, que resolveria o nosso problema, não resolve. Esse material não faz sentido. Qual foi o material que a gente substituiu? X eu troquei para o Y. Eu consigo pegar essas informações dessas trocas todas, dessas melhorias todas que foram feitas no processo e trazer de volta para a minha equipe de projeto, para a equipe de documentação, para que nos próximos projetos a gente não faça os mesmos erros, para que os próximos projetos sejam melhores do que o que eu fiz. Então, eu também crio um ciclo de informação e de comunicação onde eu posso retroalimentar os meus novos empreendimentos, as minhas novas obras. Eu posso melhorar a minha equipe, baseado nas informações que eu coletei durante todo o processo. Quando a gente fala aqui em Construction Cloud, eu falo em módulos, então eu tenho esses módulos que aqui estão descritos, o Docs, o BIM Collaborate Pro, Build, o Takeoff. A parte de Docs é a parte mais conhecida no mercado, é onde a gente realmente organiza as informações e insere os modelos. Então, os modelos aqui dentro do Docs, eles já estão inseridos no ambiente, eles fazem parte aqui do ambiente. E essas informações, esses dados, pela capacidade de um CDE, lembrando que a metodologia do CDE é trabalhar com dados, então o CDE ele consegue ler os dados do seu arquivo, ele consegue ler as informações dentro do seu arquivo, eu consigo pegar essas informações e eu consigo expandir, eu consigo levar adiante, eu consigo levar para outras possibilidades, eu consigo fazer uso dessas informações nos outros módulos. Seja no BIM Collaborate Pro, onde a gente está pensando aí na gestão ainda de projetos, a gestão e o design, colaboração, a parte de Clash Detection, a gente consegue fazer no BIM Collaborate, e a parte do Build, onde eu faço realmente a construção, todas as etapas de construção do meu edifício. Só para vocês terem uma ideia, eu não coloquei o slide aqui na apresentação, mas eu acho legal falar, que me veio aqui à cabeça. No Build, consigo criar dentro do Build formulários de acidente de obra. Dentro desse formulário de acidente de obra, eu consigo georreferenciar o acidente no projeto. Eu consigo dizer, essa pessoa, ela se acidentou no 13º pavimento, no lado norte. Na ala norte do projeto, num tal, vamos falar aqui hidráulica, né? Em tal banheiro da unidade. Usando o material tal, um acidente comum, né, em obra, pensando em hidráulica, termofusora, PPR, polipropileno, fusão a quente. Esse é o melhor material que podia estar nessa obra? Essa equipe estava treinada para usar esse material? Eu consigo juntar essas informações todas, interligar acidente de obra ao modelo. E depois eu consigo tirar quantitativos e tirar estatísticas desses acidentes de obra para melhorar o meu processo para uma próxima obra. Eu vou treinar melhor? Eu vou ter um treinamento? Eu vou mudar o material? Quanto custou? Qual foi o custo disso para a construção? Quais foram as perdas que a construção teve, que os operários tiveram? Vale a pena manter assim? Ou eu penso diferente, ou eu troco? E aí, aquelas informações que a gente tem na cabeça, aqueles achismos de que tal coisa não funciona, tal projeto não funciona, tal material não funciona, nós vamos começar a ter dados qualitativos, quantitativos, para conseguir tomar decisões melhores. Então, a gente vai conseguir falar, seja para o diretor, seja para o gestor, não sei, para quem fala assim, eu quero trocar o material, por um material talvez mais caro, mais barato, não sei, porque eu tenho um custo muito alto com esse material aqui de retrabalho, de problemas, de dificuldades na obra. E aí, quando eu estou falando aqui de valores, de trabalho, de custos, a gente está falando do módulo da Construction Cloud, do Build, no submódulo que tem dentro dele, que é o Cost Management, onde a gente faz a gestão de todo o nosso empreendimento, a gestão de valores, gestão de pagamentos de todo esse empreendimento, dentro dessa plataforma, interligado com todos esses outros módulos, interligado com todas essas outras tarefas. Como é que a gente pode ver isso dentro do Cost Management? Nada melhor aqui do que a própria Autodesk explicar para a gente. A gente vai ver aqui um vídeo onde vai ter as etapas sendo apresentadas para vocês dessa plataforma de gerenciamento de custo, e eu vou
juntar aqui as minhas informações de campo, as informações que eu tenho aqui do pessoal, de que eu já vi, que já aconteceu, para que a gente possa trazer mais conteúdo para vocês. Dentro do Coach Management, a primeira coisa que a gente vai fazer é o gerenciamento de orçamentos. Easily monitor and track budget items in real time. With configurable features, teams can customize their budget to meet specific needs, including detailed hierarchical buildups, custom segment options, master list imports, and custom calculated columns. To add in custom columns or modify existing ones, click on the Budget section of settings. From there, add in new columns or duplicate existing ones. To create or customize a formula, simply drag and drop formula items. You can also rename columns and move the position. The Budget Summary view organizes incoming budget, outgoing costs, and changes by your preferred budget coding structure. Vou parar aqui um pouco para mostrar para vocês. Essas informações que a gente tem aqui são de todas as são linhas orçamentárias. Então, eu tenho aqui os códigos orçamentários e depois eu tenho aqui qual é a descrição dessa linha orçamentária. Eu tenho aqui, por exemplo, uma estrutura de concreto, ou um telhado, uma parede, ou um painel de vidro. Se dentro do teu modelo BIM, o que é o modelo BIM? É uma modelagem da informação na construção. Se essas informações, incluindo o meu código orçamentário, estiverem dentro do meu modelo BIM, se eu já programo, se eu já projeto, se eu já crio essas informações no meu modelo BIM, eu consigo interligar esses dados do meu modelo dentro do gerenciamento de custo nessa mesma plataforma. Então, eu consigo sair de um ciclo maluco de ficar reimputando informações e recriando formas de colocar as informações. Eu consigo trazer do modelo BIM para dentro do gerenciamento de custo da plataforma. O gerenciamento de custo em si não tem a função de um ERP, de um software de controle orçamentário da empresa. Ele pensa numa parte onde eu crio um lugar comum, onde eu tenho projeto, modelo e o controle de atividades da obra e os pagamentos em si. Eu consigo interligar essas informações, eu consigo colocar isso tudo aqui. E se você tiver, não sei qual ERP que a sua empresa trabalhe, não sei se é um Primavera, um Oracle, um SAP, o que seja. Se você tiver lá já essa parte de códigos prontas, a gente consegue trazer essa informação para dentro do modelo BIM, para dentro da plataforma da Construction Cloud, e aí, a partir do momento onde todas as aprovações são feitas dentro da plataforma para o pagamento, né? Todas as aprovações são feitas liberando um pagamento, ele emite, eu saio daqui, eu exporto um CSV, um Excel, que seja, e isso imputa dentro do outro software de uma forma automática, já com todos os códigos, com todas as informações sincronizadas. Então, eu estou falando da gente ir lá no fim, na ponta do processo, que é o pagamento da obra, trazer as suas necessidades de input de informações lá, para dentro da plataforma e para o seu modelo BIM, para que a gente possa sincronizar isso e ter e tirar a ação humana do processo. Esses processos que são duplicados, são repetitivos, que são cansativos, hoje a gente consegue colocar os computadores, né, a tecnologia para fazer por nós. Items can be expanded to show information including associated contract, internal transfer history, actual cost, forecast adjustments, and forecast distribution. Aqui na distribuição, na previsão de distribuição, né, forecast de distribuição, a gente consegue ver curvas de tendência também. Então, eu consigo, vai ter duas colunas, previsto e orçado. Previsto e orçado é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui o orçado e o realizado, orçado e realizado, orçado e realizado. O que estava previsto e o que realmente foi executado em questão de valores. Você vai conseguir acompanhar em tempo real qual é a curva de tendência da sua obra e quais são as etapas que estão consumindo todo o seu orçamento. Se eu tenho uma informação dessa, que eu estou interligada com outros processos, com tudo mais, eu tenho certeza e confiança. Eu tenho a confiança de que essas informações aqui estão corretas, eu consigo ver o que eu posso fazer daqui para frente,
para não estourar o meu orçamento. Vamos imaginar que eu já estourei meu orçamento, que eu já estou com uma curva super acentuada de valor orçado versus realizado. Como é que eu faço para trazer a minha curva para baixo? Como é que eu faço para manter nos eixos? Eu vejo as atividades daqui para frente e dou uma corrigida e repenso. Mas a gente vai ter em tempo real todas essas curvas de acompanhamento. To create different views of the budget, click on the gear icon and select the columns that you'd like to see. To save the view for later reference, click Save Current View and name it. Individual users can save private views. However, admins have the ability to save and share views for the entire project team. Um pouco do que foi dito até agora é essa parte de customização. Eu consigo customizar colunas, eu consigo mover, eu consigo desligar colunas que já estão pré-definidas no sistema, mas eu também consigo criar as minhas. E essas colunas a gente consegue criar com fórmulas, baseado em fórmulas, a fórmula que você precisar. Eu tenho uma expertise dentro da minha empresa que a gente verifica tal item, tal informação que ajuda para a gente muito, e eu sei que a maioria das pessoas não fazem isso. É possível você customizar a plataforma para que isso ocorra lá. Fiz a parte de orçamento, criei todos os meus orçamentos, agora a gente vai criar os contratos. Simplify the contract management process. Begin by creating a main contract between you and the customer. Simply select Add, enter the code, name, and contract type. Teams can then automatically generate the main contract schedule of values by going into the Budget tab. Click on the Edit icon, select the budget line items, and click Create Main Contract SOV, or Batch Associate Budgets to Line Items. Once the main contract and schedule of values are created, you'll see all of the information in a summary view. There are 3 ways to create supplier contracts. The first is manually within Edit mode in the Contract tab within the Cost tool. The second is directly from selected budget items, and lastly, via an Excel import. To link contracts to the budget and assign a supplier, simply click on the contract name and add relevant information on the flyout. From here, a SOV is automatically created. To edit the schedule of values, you can add, import, or delete sub-items. Teams can streamline contract document creation within document packages. Add documents by using document templates, dragging and dropping, attaching files, and moving attachments into the package. This creates a single package that can then be downloaded and distributed for e-signature. Lastly, teams can utilize a decision-based workflow engine to automate the routing of contracts, change orders, and payment applications based on specific conditions. Once the item meets the specified conditions, the system will automatically route it for internal review and approval. Aqui em contrato a gente consegue colocar a gestão de todas as folhas, de todas as documentações. Eu consigo colocar esses dados todos dentro da minha plataforma e está lá disponibilizado para você poder consultar para sempre. Quando eu falo em colocar tudo isso lá, e quando vocês viram aqui em algumas etapas do vídeo, da gente conseguir mandar informações para as outras empresas, para subcontratadas, que sejam, eu consigo sim mandar para ela essas informações, mas ela também pode ter acesso ao meu ambiente. Todos os acessos da plataforma da Construction Cloud, eu consigo fazer uma seleção do que ele pode ver e o que ele pode fazer. Então, as pessoas terceiras, as empresas terceiras, não vão ter acesso a todas as suas informações. E muitas vezes você pode colocar para ela um controle que elas podem só visualizar as informações. Você não vai ter ali ela editando, deletando, mexendo nos dados, mas ela pode ver. Se você consegue colocar os orçamentos, os contratos, e você consegue fazer os pagamentos, medição pela plataforma, e você consegue dar acesso a tudo isso para o subcontratado, para a contratada ver, o que você está criando? Um ambiente comum, onde as duas empresas vão ver o que está acontecendo com relação aos pagamentos, e elas vão ter acesso às informações, vai ter link com todas as informações. Não vai ser mais aquela surpresa no fim do mês da contratada achar que ela ia receber
100 mil reais de medição e ela recebeu só 90, e aí você tem que provar para ela e mostrar, trazer toda a documentação para ela do porquê ela não vai receber aqueles 10 mil com que a mais que ela estava contando. Vai estar na plataforma, ela pode ver isso. Essa atividade você pode fazer de forma semanal ou quinzenal. Ah, eu pago uma vez por mês. Ok, toda semana faz ali uma prévia, na outra semana uma prévia, ou de 15 em 15 dias faz uma prévia, e a subcontratada vai acompanhando. Ela vai vendo esse avanço, ela vai vendo o relatório, ela vai vendo as informações. É possível, inclusive, criar uma agenda de relatórios para a plataforma executar sozinha, de tempos em tempos, em determinado horário, e emitir para quem for de direito. Você não precisa nem fazer o relatório, é só pedir para a plataforma fazer para você toda hora, de tempo em tempo. E aí as empresas vão ficar, vai ter você vai criar um ambiente único, confiável, com todas as informações necessárias, que você permita com que todos vejam aquilo que está sendo feito, que está sendo pago, e como está sendo feito, como está sendo pago. Agora que vai entrar na parte de aplicações de pagamento, vocês vão ver que dá para a gente juntar as referências. Quando eu libero um pagamento, eu posso juntar a referência, item de quantitativo do takeoff, atividades do build, fotos que foram geradas na medição lá do build. Eu consigo juntar todas essas informações como referência e justificativa para tal pagamento. Da mesma forma, se eu não libero o pagamento, dentro da plataforma também vão estar as justificativas do porquê eu não fiz o pagamento. Porque a atividade não foi concluída, porque a atividade não foi aprovada, porque não usou o material que eu pedi, porque fez de uma forma diferente do projeto, o que seja. Essas informações vão estar em um ambiente único, abertas para todos, transparente para que todos possam acompanhar e saber onde precisa melhorar e onde precisa ajustar os seus processos. Easily monitor and track budget items in real time. With configurable features, teams can customize their budget to meet specific needs, including detailed hierarchical buildups, custom segment options, master list imports, and custom calculated columns. To add in custom columns or modify existing ones, click on the Budget section of settings. From there, add in new columns or duplicate existing ones. To create or customize a formula, simply drag and drop formula items. You can also rename columns and move the position. The Budget Summary view organizes incoming budget, outgoing costs, and changes by your preferred budget coding structure. Items can be expanded to show information including associated contract, internal transfer history, actual cost, forecast adjustments, and forecast distribution. To create different views of the budget, click on the gear icon and select the columns that you'd like to see. To save the view for later reference, click Save Current View and name it. Individual users can save private views. However, admins have the ability to save and share views for the entire project team. Simplify the contract management process. Begin by creating a main contract between you and the customer. Simply select Add, enter the code, name, and contract type. Teams can then automatically generate the main contract schedule of values by going into the Budget tab, click on the Edit icon, select the budget line items, and click Create Main Contract SOV, or Batch Associate Budgets to Line Items. Once the main contract and schedule of values are created, you'll see all of the information in a summary view. There are 3 ways to create supplier contracts. The first is manually within Edit mode in the Contract tab within the Cost tool. The second is directly from selected budget items, and lastly, via an Excel import. To link contracts to the budget and assign a supplier, simply click on the contract name and add relevant information on the flyout. From here, a SOV is automatically created. To edit the schedule of values, you can add, import, or delete sub-items. Teams can streamline contract document creation within document packages. Add documents by using document templates, dragging and dropping, attaching files, and moving attachments into the package.
This creates a single package that can then be downloaded and distributed for e-signature. Lastly, teams can utilize a decision-based workflow engine to automate the routing of contracts, change orders, and payment applications based on specific conditions. Once the item meets the specified conditions, the system will automatically route it for internal review and approval. The main contract schedule of values serves as the foundation for all customer payment applications. Construction teams can help owners create payment applications by automatically collecting all supplier applications and backups, as well as other expense documentation. Creating supplier payment applications can be done directly through the owner payment application. Under Associated Cost Payment Application, click Create and select the appropriate contract. Select the billing period for the specific supplier payment application, and suppliers will be notified of the request for a payment application and can go into the system and update work complete. Once the supplier completes the payment application, construction teams can approve items line by line and add comments. Once agreed upon by both parties, click to accept and approve. Parando aqui um pouco e pedindo desculpas porque eu acabei voltando o vídeo, vocês assistiram a parte aí dobrada. Aqui a gente consegue colocar um pacote de informações para pagamento, e isso poderia ser a parte de medição de uma série de atividades. Eu tenho 10 atividades aqui que eu vou fazer o pagamento desse contrato nesse mês, e a aprovação é por linha por linha. Então, eu consigo reprovar uma linha, ou eu consigo dizer que uma linha ali eu não vou pagar, e eu consigo pôr a informação do porquê que isso está ocorrendo. E essa informação, de novo, eu posso... o meu fornecedor, né, o meu contratado, pode ter acesso a essa informação e saber o que ele precisa corrigir. Se eu faço pagamento uma vez por mês e eu rodo uma atividade de liberação dos pagamentos por semana ou de 15 em 15 dias, dá tempo ali da pessoa correr atrás daquilo que ela deveria ter feito, que ela não fez, da atividade que está atrasada, para esse pagamento ser liberado. É possível imputar informações, esses dados todos ficam dentro da plataforma, todas essas informações criam log, tem registro de hora, dia, quem fez, quem não fez. Isso traz muita credibilidade e tranquilo para que você trabalhe e tenha as informações. As the job progresses, there may be other expenses that need to be billed to the owner. To log expenses, simply click Add from Contract, select the appropriate contract, and add in critical details. If a contract does not exist, you can allocate it directly to a budget item. Expenses can easily be added to owner payment applications by clicking Add Existing Expenses and selecting the desired expenses. Select when done to pull in the associated costs. Once all of the necessary supplier and expense information is in the owner payment application, click Submit. Owners will be notified of the payment application and have the option to log on and approve it directly in order to expedite the process. All approved payment applications and expense information will sync back with the budget summary view, providing a real-time view of the overall project health. Effective change order management is critical. Aqui a plataforma vai começar a pensar na parte de aditivo. Ficou na tradução como alteração, que é fundamental, mas aqui são os aditivos, que a gente comumente chama de aditivos. Esses aditivos de contrato, eles vêm de atividades, prováveis atividades do ambiente, né, de campo, que foi visto que não tinha sido pensado, que é necessário e não tinha sido pensado. Então, ele vai começar a mostrar aqui para a gente bastante um pouco essa interligação entre os módulos da Construction Cloud. Eu estou fazendo uma requisição de aditivo e eu preciso embasar esse aditivo em algo que ocorreu na obra. For controlling construction costs. With cost management in Autodesk Build, change orders are connected across the project lifecycle, allowing teams to better manage and control all project costs from the beginning to the end of a project.
Since RFIs and issues often lead to a potential change order, teams can create a PCO directly from an RFI or issue, providing context for the origin of the change order. From the PCO tab, simply batch add cost items, link to the budget, and process as preferred. To verify the cost, teams can easily send a request for quotation to a single supplier or multiple suppliers. Once an RFQ is received, users can accept, reject, or request revisions and provide critical comments. If accepted, the generation of an OCO or SCO can happen with a single click. Teams can choose to add in recipients and attachments before generating. All change orders will appear in the change order log, where users can see the cost impact and status. Cost and time in construction are closely connected, and they can significantly impact each other. With Autodesk Build, teams can pull schedule data directly from the Schedule tool into cost management to better manage time-related budgets and drive cash flow. Color code for visual reference point within the Gantt view. Easily click to link schedule tasks to budget items. Make necessary adjustments, then use the built-in forecast distribution curves to visualize spend. Aqui ele mostrou uma parte bem bacana, onde eu tenho as atividades do build, aqui as atividades que vão ser feitas, o prazo de início e o prazo de fim, linkou como referência a um orçamento de execução, a um orçamento, fez a liberação, solicitação para o pagamento, e ele vai ver como essa despesa se comporta aqui ao longo do tempo do projeto. Over time. With all line items forecasted, access a project-level cash flow analysis to ensure plans are being met to meet your margin and maximize profitability. E agora pouco das Leverage the integrações. power of Autodesk Construction Cloud's open ecosystem to synchronize critical financial data between accounting and the field by integrating Autodesk Build and your accounting system. The elimination of manual and duplicate data entry, the risk of liability issues reduces, and processes become streamlined. And with actual cost data automatically flowing into cost management, field teams can improve forecast accuracy to ensure maximum profitability. Start streamlining cost control, improving visibility into the financial health of a project, and reducing cost-related risk today with cost management in Autodesk Build. E aí, pensando pouco mais nessa parte de controle e de confiança nas informações, todas as atividades que vocês fazem dentro da plataforma da Construction Cloud, vocês podem criar. A plataforma tem nativo já uma página de insights, onde traz alguns gráficos de controle, de possibilidade de acompanhamento. Você pode interligar nativamente a plataforma com o BI, com o Power BI da vida, para você fazer essa gestão e ter esse controle. Essas templates, né, essas formas de visualizar, eu posso visualizar por empreendimento, por obra. Eu quero ver uma obra, a outra obra ou a outra obra ainda, ou eu posso ver da minha empresa como um todo. Se todas as obras da minha empresa estão interligadas e estão sendo processadas dentro da mesma plataforma, eu consigo ver como é que está a minha empresa. Esses dashes são interativos, então você clica no dash e você vai ver as informações que estão lá. São atualizados em tempo real. Eles não processam na sexta-feira à noite e aí só na sexta-feira você vai ter uma atualização. Não. A partir do momento que foi feito um pagamento, que foi liberado, que a atividade foi executada, que esse processo está andando, essa informação é refletida em todos os dashes, em todos os controles, e aí você cria um ambiente único de acompanhamento do seu empreendimento, da sua empresa como um todo. Esse é um painel de controle do CDE. Voltando naquele ciclo de vida lá que a gente falou, naquele ciclo de vida de projeto que nós falamos no começo, eu falei um pouco aqui do software Revit, ou AutoCAD Civil 3D também se encaixaria muito bem. Nós temos as outras atividades sendo as primeiras atividades, na verdade, de briefing, planejamento, de estudo preliminar e anteprojeto. Eu
aconselharia fortemente vocês conhecerem o Forma, que é um software novo da Autodesk, o Formit, que fazem muito bem essa parte de estudo de vento, estudo de insolação, estudo de massa, possibilidades de coeficiente de aproveitamento de solo, ocupação de solo. Vocês conseguem ter lá, fazer de uma forma muito mais rápida do que no software de projeto como o Revit. Depois, fiz o Forma, essas informações eu consigo imputar no Revit para continuar trabalhando, e essas informações do Revit eu consigo imputar dentro do Autodesk Construction Cloud, dentro de um CDE, e consigo fazer essa parte toda aí de industrialização até a demolição. Na verdade, a Autodesk Construction Cloud ela consegue armazenar os dados desde o Forma. Ela pega bastante aqui esses dois quadrantes finais aqui do nosso ciclo, mas eu consigo ter todas essas informações e agilidades dentro da plataforma. Ela conta, inclusive, já com uma etapa de especificação, onde você consegue controlar as especificações do seu projeto e as alterações de especificação dentro da plataforma e confrontar esse seu texto com os projetos que são inseridos, que é um papo para uma outra live. E a parte de renovação e manutenção do edifício, na verdade, ali pode ter ali o ciclo de manutenção também incluso no software Tandem da Autodesk. E aqui no Tandem a gente está falando em gêmeos digitais. Eu crio um gêmeo digital do meu edifício que eu posso ligar com IoTs, com sensores que tenham dentro do meu projeto, que estejam lá na minha obra, e aí eu consigo acompanhar o uso e as informações do meu projeto de uso, de operação. Aqui a gente está falando em possibilidades de controlar shoppings, hospitais, de uma forma muito bacana e de uma forma bem visual, interligando o seu modelo BIM com sensores e informações. A gente está falando aqui da parte de facilities, que é bem bacana, e a gente tem avançado bastante aí em propostas. Agradeço muito a atenção. Peço desculpas pelo erro no vídeo. Espero ter contribuído um pouco mais, que vocês saiam daqui com um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento para a gente poder discutir. Está aqui o meu e-mail, o meu contato, juliana.santos@brasoftware.com.br, e também temos o e-mail autodesk@brasoftware.com.br. Aqui você pode acessar toda a equipe Autodesk, pedir ajuda, pedir informações, pedir uma apresentação especial para sua empresa, pedir mais detalhes. Nós vamos ter aí o prazer de ajudar vocês. E fico aberta para as dúvidas que o Luiz Fabiano vai me ajudar. Temos dúvidas, Luiz? Perfeito, Juliana, perfeito. Parabéns pela apresentação. Temos Obrigada. sim algumas dúvidas. Eu vou começar com uma pergunta do Daniel. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Ele quer saber o seguinte: eu consigo logo de cara implementar só o Custom Management? Consegue. É possível você não criar as atividades e fazer só a parte do gerenciamento de custo. Não acho viável. Na verdade, eu acho viável, sim, porque você vai ganhar no processo. Eu acho que ele vai ficar faltando algo. Mas é possível começar por esse. Quando a gente fala em implantação de CDE, a gente sempre pensa na dor do cliente, no que o cliente precisa e no que mais machuca, né? Então a gente tenta começar por isso. E aí, com o tempo, a gente vai colocando as outras etapas, não tem problema. Perfeito, Juliana. Tem mais uma aqui, que é aqui referente ao licenciamento. Aqui a pessoa não se identificou, tá logada como anônimo, mas ele pergunta o seguinte: eu tenho licença de AEC Collection, tenho direito a este módulo? A Construction Cloud ela é feita com vários módulos. A licença de AEC Collection ela é uma coleção, né? Lá você tem acesso a mais de 17 softwares da Autodesk. Revit, Civil 3D, AutoCAD, Navisworks, e você tem acesso ao módulo de Docs, que é a parte de documentação, armazenamento e controle da documentação, que é aquele primeiro módulo. Esse você tem acesso. Os próximos, Build, BIM Collaborate Pro, Takeoff, esses não têm acesso dentro da AEC Collection. Eles são comercializados separadamente, licenciados separadamente. Perfeito, perfeito. Aqui tem mais uma pergunta da Ana Paula. Obrigado, Ana, pela pergunta. Aqui ela diz o seguinte: o que eu preciso saber para poder implementar isso na minha empresa? Aí ela está perguntando desde licenças até infraestrutura de computadores ou cursos. O que você sugere aqui, Juliana?
Nós temos um serviço hoje, nós temos tanto a parte de licenciamento quanto a parte de serviços com a Abra Software Consulting. Quando a gente pega uma empresa que quer entender mais e que quer saber, e agora virou esse monte de software, essas várias possibilidades, a gente tem mecanismos hoje de pesquisas que a gente põe para os funcionários e conversa com vocês primeiro, né? Libera para os funcionários de maturidade tecnológica, a gente tem pesquisa sobre atividades executadas e tudo mais. Com essas respostas, a gente consegue criar um mapeamento das atividades da sua empresa, quantidade de pessoas e computador, e a gente faz uma oferta de melhoria de cenário. A gente chama isso de POC, prova de conceito, né? POC ficou fácil, né? É Proof of Concept, em inglês. Mas a gente cria uma prova de conceito para criar, desenhando o teu processo atual, como vocês fazem, como nós indicaríamos, qual seria o melhor uso e e o que você precisaria para chegar no melhor potencial. E aí a gente faz toda uma proposta, junto, pesquisando, fazendo o mapa da tua empresa, de quantas licenças você vai precisar, treinamento, se vai precisar ou não, consultoria, quais são os processos. A gente consegue hoje, nós temos hoje metodologia para ajudar vocês a fazer todo esse levantamento até chegar num custo aí de implantação, tá? É só nos contatar, pode ser pelo meu e-mail, pode ser no e-mail geral do autodesk@brasoftware, que a gente vai ter o maior prazer em trabalhar com vocês e ajudar vocês aí no norte de como seria esse processo todo. Perfeito, excelente, excelente. Aqui tem uma outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas eu acredito que tenha sido no momento que você utilizou a demonstração, né, a parte do vídeo. Ela pergunta o seguinte: se o evento é síncrono. Se o evento é síncrono, ficou a pergunta. Eu posso É, estar errada aqui no que você está querendo perguntar, mas assim, ele é sincronizado em tempo real. Então, a partir do momento que você criou uma atividade, que você criou um orçamento, que você aprovou, todo mundo vai ver ao mesmo tempo. A gente consegue fazer a gestão de quem vai ver o quê. Então, por exemplo, eu quero que o meu subcontratado não veja todas as colunas. Eu não quero, por exemplo, eu tenho um contratado de hidráulica, de elétrica e um outro de arquitetura. O de arquitetura não vai ver o de elétrica não vai ver o o de arquitetura não vai ver o disso, sabe? Você consegue fazer você consegue separar o que ele vê. E sobre o que ele vê, você consegue separar o que ele pode fazer com o que ele está vendo. Ele pode mexer, ele pode me gerenciar, ou ele só pode ver. Então eu consigo controlar o que ele vê e o que ele faz com o que ele está vendo. Mas a partir do momento que você imputa a informação, todo mundo vê em tempo real. Se tem uma atividade atrasada, todo mundo vai saber. Se teve uma atividade liberada, todo mundo vai saber. Liberei aqui, aperta F5, dá um refresh na página, né? A plataforma é online, né? Então usa no navegador de internet. Dê um F5 lá, o refresh, já vai para todo mundo. E vai também refletir no painel de dashboard do gerente, do diretor da empresa, do controle central. É tudo ao mesmo tempo. perfeito, muito bom. Se ficar alguma falta de entendimento, por gentileza, valida se é essa a mesma dúvida, tá bom? Bom, tem mais algumas aqui. Juliana, eu vou trazer essa da Tatiana. Obrigado, Tatiana, pela pergunta. Ela quer saber se você poderia dar exemplos de órgãos públicos que já utilizam a plataforma. É difícil a gente dar exemplos, Tatiana. Eu acho super legal. Todo mundo pergunta, eu adoraria poder falar. Existem algumas empresas que nós temos o termo de confidencialidade dessas informações, tá? Então, é bem difícil a gente sair, é bem difícil para mim filtrar o que eu posso ou não posso falar, na verdade. Nós temos uma grande empresa de varejo que faz uso da plataforma. Uma coisa que eu acho legal falar. As empresas onde a gente tem mais trabalho, onde a gente tem mais feito implantação de CDE e feito esses gerenciamentos de custo e tudo mais, não são construtoras. O meio-fim delas, o objetivo fim da empresa não é obra, não é construção civil. Eu tenho uma empresa grande de varejo, que é uma empresa varejista, que o mote dela, né, a essência dela é venda, comércio, não é construção, mas ela precisa do controle das lojas. E eu tenho empresas grandes no nosso portfólio, assim, que eu posso dizer que é informação comum, informação aberta, as duas maiores empresas de Autodesk da América Latina são clientes Autodesk, são clientes
As duas maiores empresas clientes Autodesk estão na Bra Software. Então, hoje a gente atende a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que a gente tem movimentado bastante coisa por conta do contrato, que a licitação é pública, essa informação é pública. E temos algumas construtoras que estamos começando, pensando, ensaiando, mas eu acho que construtoras, como elas têm um processo mais bem enraizado, mais bem definido, é diferente mudar um pouco o processo. De órgão público, a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento que abriu uma licitação agora, há pouco tempo. Secretaria de Desenvolvimento, eu não lembro de qual estado que passou por mim o edital, que tem vários módulos de build, Orsano, vários módulos de take-off. E nós temos algumas iniciativas em Brasília para governo federal. Principalmente porque o governo federal tem um decreto lá de 2024 agora, né? Ano passado começou a ser feito obrigatoriedade nos modelos de projetos ser modelos BIM, né? E em 2028, nesse mesmo decreto, em 2028, é a obrigatoriedade de fazer a manutenção dos edifícios federais em BIM. E aí, pensando em manutenção, não tem como você fugir de um CDE. Como é que eu faço uma manutenção interligada ao modelo BIM num aplicativo de manutenção? Não vai ter como. Vai ficar, a metodologia é um CDE. Então, a gente vê alguns avanços nisso também. Nós temos algumas empresas de facility que a gente tem conversado bastante que prestam serviço para governo. E a ideia é fazer isso tudo virar um CDE. A pessoa chega, vai fazer a manutenção, ela escaneia lá um QR Code, vai para a plataforma e põe as atividades. Isso já alimenta relatório de contas a pagar, contas a receber, RH, alimenta uma série de departamentos. Mas é isso que eu posso te dizer, assim, de cara. Se você quiser mandar mensagem para mim, e-mail para mim, a gente conversa mais e eu tento levantar aqui quais são as possíveis empresas que a gente pode falar e que a gente pode, quais são os dados que a gente pode abrir para vocês. Mas a gente vê avanços bem bacana acontecendo. Para mim, que estou formada já há muitos anos, pelo menos uma década, eu fiz faculdade e não existia Google quando eu fiz faculdade. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, que eram aquelas perguntas que a gente tinha lá atrás, elas estão sendo respondidas agora. Eu acho muito bacana, eu adoro esse mundo tecnológico. Muito bom, Juliana. Para a gente fechar, eu queria trazer aqui uma dúvida do Marcelo, como você comentou, ele quer saber o seguinte: como pode ser feita a integração do Autodesk Cloud com os RPs? A gente consegue fazer a integração via a plataforma. Tem duas coisas que eu acho super legal na plataforma da Autodesk, tá? Eu trabalho com Autodesk, o meu mundo é Autodesk, eu sou apaixonada, mas sei que tem um pouquinho de paixão aí que a gente precisa tirar, né? Dar um desconto. Mas eu acho. Mas assim, tem duas coisas que eu acho bem bacana na plataforma da Autodesk que qualquer pessoa acha também. Primeiro, a plataforma ela é aberta para você poder fazer personalização. A gente faz muita personalização via API. Então, hoje eu consigo imputar dados automaticamente na plataforma, fazer migração de dados automaticamente de forma robótica. Eu consigo criar QR Code de forma robótica. Eu consigo printar prancha, QR Code em prancha de forma automática. Eu consigo fazer uma série de atividades. Então, assim, existem algumas ligações já prontas. Se você usa um sistema de RP conhecido globalmente, assim, algum sistema que não seja só brasileiro, provavelmente já exista a API para você interligar. Estou falando de um sistema SAP, alguma coisa do tipo. A Oracle e tal. Porque o mercado de fora, né, de fora do Brasil já está tá avançado, então é possível que já exista. Se não existir, é possível a gente fazer essa personalização porque a plataforma é aberta. Se você não quiser, também não quiser fazer essa interligação e ter esse custo, a plataforma exporta Excel, né? Exporta planilha Excel. Ele vai exportar CSV, XMLS e com certeza o seu RP também importa isso. Então, a gente consegue fazer um caminho, nem que seja manual, de um exportar e o outro importar. Manual que eu digo não é você digitar de novo, né? É só exportar e importar. Você consegue. E outra coisa que é legal da plataforma é que essas informações, elas são críticas do teu negócio.
Então, a qualquer momento, você pode fazer um backup disso tudo, né? A gente aconselha, inclusive, o backup precisa ser feito, mas você consegue pegar todas essas informações, elas são suas, e levar para algum outro sistema que você prefira. Você não fica refém da plataforma, ela não te deixa refém, não tem um custo para você tirar a informação de lá de dentro. Ah, você imputou tudo aqui, mas agora eu te cobro 100 mil reais para você tirar. Não, a informação é tua. O que a Autodesk faz é o licenciamento da plataforma, a liberação do uso. A qualquer momento você pode puxar todas as informações de lá, tirar todas as informações de lá e colocar no software que te agrade, né? No sistema que te agrade, tá? As informações, elas são suas, elas não ficam travadas, sequestradas, nada disso. Perfeito, Mas, Juliana. Desculpe, pode não, concluir. é que eu falo demais, aí eu volto, sempre faço um resuminho. Resumindo, ou a gente vê se já existe essa interligação, se ela já é nativa, se já está liberada, se já está pronta, ou a gente pode criar, ou, no mínimo do mínimo ali, você consegue fazer, exportar e importar em outro lugar. Perfeito, excelente. Bom, pessoal, a gente chegou ao final aqui da nossa live, até usamos alguns minutinhos a mais. Foram aparecendo novas perguntas aqui no chat e a gente se compromete em ficar, mesmo encerrando a live, para poder responder as perguntas. Eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até o final. Passo para você, Juliana, trazer suas considerações finais e a gente encerra aqui a live. Bom, que minhas considerações finais é que o mundo de projeto está mudando muito rápido, igual outras coisas, e a gente vê uma dificuldade em apresentar isso para todo mundo, em levar isso para todo mundo e levar o conceito maluco que a gente tem na cabeça para todo mundo. Eu agradeço demais vocês estarem aqui, vocês terem ficado. Espero que vocês tenham saído com um pouco mais de informação. Espero que tenha agregado aí a todos e fico aqui à disposição, meus contatos, para que a gente possa conversar de uma forma melhor ou particular aí com vocês. Mas saibam que hoje a Autodesk, primeiro, a Autodesk está um e-mail de distância, não é aquela coisa maluca que você não consegue acessar ninguém, e não é mais uma empresa só de fazer programa de projeto. A gente hoje tem os programas de análise, as plataformas de controle, de colaboração, tem muita coisa nova, tem muita coisa legal, e eu tenho certeza que em 2030 vocês não vão estar projetando como vocês projetavam, ou como eu aprendi na faculdade quando não tinha Google. Então, contem conosco aqui para acompanhar esses movimentos, para entender qual é o melhor passo, para entender a melhor forma de implantação. A gente está aqui à disposição para vocês, para apoio. E boa tarde a todos. Perfeito, Juliana. Obrigado, pessoal. Excelente final de tarde. Até a próxima live. Grande abraço.